Olá, e chegamos então ao nosso 8º dia da quaresma, nosso 8º dia de reflexão. E eu tô achando que hoje eu vou fazer assim um pot-pourri, vou tentar misturar um pouquinho de tudo. Pegar um pouquinho da liturgia diária de hoje, um pouquinho aqui do meu livro 40 Dias na Presença do Senhor e um pouquinho aqui do meu livro Amando a Jesus Cristo. Ontem nós falávamos a respeito da oração, né? Ontem Jesus no Evangelho ensinava seus discípulos a orarem, a como falar com o Pai. E eu tentei explicar um pouquinho para vocês mais ou menos como é que deve ser a nossa oração, né? Que a nossa oração ela deve ser de louvor, a princípio, louvando a Deus, exaltando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus. E o segundo passo da oração é a hora em que a gente vai fazer as nossas preces para Deus, onde nós vamos contar para Deus quais são as nossas necessidades, aquilo que nós estamos precisando, né? E eu falava ontem da onisciência de Deus e de que nós não precisamos nos estender uma oratória muito delongada, que nós precisamos ser simples para falar com Deus, né? Colocar as coisas diante dele com simplicidade de coração, com humildade, sabendo que você é necessitado da graça dele, do auxílio dele, que sem ele você não pode fazer nada. E no livro Amando a Jesus Cristo, na reflexão de hoje, um trecho do Evangelho de São João diz assim: o que deseja, pede-o ao Pai em nome de Jesus, e ele promete que será ouvido. Ou seja, tudo aquilo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, o Pai vai nos ouvir. Por quê? Porque o Pai não nos negaria nada, porque ele já nos deu o máximo que ele poderia. O que seria esse máximo, né? Deus já nos deu o tudo. Ele já nos deu o seu filho, que ele tinha de mais precioso. Seu filho se encarnou, morreu por nós numa cruz. Que sacrifício maior de amor Deus poderia fazer se não fosse ele vir até nós, ele se encarnar e viver em toda a nossa condição, exceto no pecado, morrer por nós numa cruz. Então, ele já deu o máximo, ele já deu o tudo. Então, o que nós poderíamos pedir a Deus que seria tão grande a ponto dele não nos conceder? Ele não nos negaria nada. E nós temos um mediador, então, entre nós e Deus. E esse mediador é Jesus Cristo. Como Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, aquilo que nós pedimos por intermédio de Jesus ao Pai, o Pai nos concederá. Mas como nós não sabemos como pedir, então é a hora de pedir ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo que nos ajude a orar, nos ajude a pedir ao Pai. Quando nós vamos fazer uma oração e uma petição a Deus, nós precisamos levar em conta se aquilo que nós estamos pedindo a Deus vai nos ajudar na nossa salvação, se aquilo que nós estamos pedindo vai ser bom para nós, se o que estamos pedindo vai ser bom para aqueles que estão ao nosso redor. Não adianta a gente fazer uma oração pedindo que o nosso inimigo, né, se dane. Não. O Pai não vai ouvir, porque ele faz chover sobre os bons e os maus. O sol brilha para todos. Assim como ele ama a mim, ele ama aqueles que eu não amo, os meus inimigos, né? Aqueles que não me querem bem. Ele ama a mim e ele ama a todos igualmente. Então tenhamos isso em mente. Não posso pedir o que é mal para os outros, porque Deus ama a todos nós. Temos que nos colocar diante de Deus com humildade, pedir aquilo que nós necessitamos. O próprio Cristo pede para que nós oremos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que são nossos inimigos, que nós oremos por eles, né? E é isso que nós precisamos fazer. Deixa que o Pai cuida de todos nós com muito carinho, com muito amor. E Deus Pai quer que nós acreditemos na mediação e no poder que há no nome de Jesus, no sangue derramado de Jesus por nós na cruz. Então, pelos merecimentos de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, nós somos dignos de receber toda a sorte de bênçãos da parte do Senhor. Então, não esqueçamos disso e nos mantenhamos firmes na oração. Peçamos constantemente a Deus a sua graça, o seu auxílio e não tenhamos medo. Ele é um Pai muito amoroso e quer nos dar tudo o que precisamos. E como eu disse que eu ia fazer um pot-pourri, hoje na reflexão diz assim:
São Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que os que correm no estádio correm todos juntos, somente um ganha o prêmio. Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Olha só, quando estamos em uma competição, eu que gosto de correr, né, eu sei que eu não vou chegar no pódio, né, tem muita gente correndo que treinam muito mais do que eu, então eu sei que não vou ser pódio. E os atletas profissionais, eles treinam muito e eles treinam com muito afinco para apenas um ser coroado, apenas um ganhar o prêmio. Conosco, com a nossa vida espiritual, com a nossa união com Deus, não é assim. Todos aqueles que se esforçam para ter uma vida em Deus, se esforçam para ter intimidade com Deus, todos ganham prêmios, todos são coroados com a vida eterna. Então não há uma competição entre nós. Todos nós vamos ser coroados com o prêmio da vida eterna. Mas precisamos nos exercitar neste caminho. E eis o tempo da conversão, eis o dia da salvação. Estamos no tempo quaresmal. Se você ainda não começou a se exercitar, comece a se exercitar, queridos. E olha só, hoje no Evangelho, Jesus fala para as pessoas que elas ficam pedindo um sinal e nenhum sinal lhes será dado a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi um profeta que foi a Nínive para anunciar a destruição deles caso eles não se arrependessem. Como eles se arrependeram, Deus voltou atrás. E o que foi que ele fez? Ele anunciou. Então, o sinal de Jonas é esse anúncio da palavra de Deus. Se você está tendo acesso à palavra de Deus, converta-se de verdade. É necessário. Jonas anunciou a Nínive a palavra de Deus. Jesus veio a nós e anunciou também qual era a boa e a perfeita vontade do Pai para todos nós. Anunciou também a boa nova da salvação. É por meio da palavra de Deus que nós começamos a ter intimidade com Deus. É por meio da palavra de Deus que nós começamos a ouvir a Deus, aos desígnios de Deus. Então, faça o exercício de pelo menos uma vez por dia abrir a palavra de Deus, ler um versículo bíblico, meditar naquela palavra, pedir que a luz de Deus ilumine a tua mente para que tu compreenda o que está escrito naquela palavra. Não é algo muito fácil, mas Deus dá a coroa a todos aqueles que se exercitam. Se você pedir a luz divina para lhe clarear as ideias, clarear a mente, lhe dar inteligência para você compreender a palavra, Deus, vendo o seu exercício e o seu esforço, Ele vai te conceder. Tá bom? Grande beijo. Até a próxima.